Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa, e é sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos 550 inscritos do canal, pela audiência e também pelo apoio. São atualmente mais de 35 mil visualizações somente este ano. Então eu agradeço muito também pelos comentários, pelos e-mails enviados com perguntas, críticas, sugestões. Tudo isso, ajuda no trabalho, ajuda no desenvolvimento desse canal. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço que assim o faça, pois desse modo você será avisado toda vez que nós tivermos vídeos novos, E também sugiro que use a página dos comentários, deixe o seu comentário, o que você achou sobre o assunto que nós comentamos hoje, e com certeza isso vai ser muito apreciado. Coloque like naquilo que vocês gostarem, e assim vocês estarão ajudando no desenvolvimento desse trabalho. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, porque nós vamos conhecer uma filosofia nova. Sim, você gostaria de desenvolver uma atitude inabalável na vida, diante das vicissitudes da vida? Você gostaria de saber como não se perturbar com nenhum problema, apesar deles continuarem existindo? Gostaria de encontrar a felicidade, apesar de todas as dificuldades que venha a enfrentar? Pois bem, essa é a missão do estoicismo, ou filosofia estoica, que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Como vocês sabem, este canal ele tem como missão a difusão do conhecimento humano, no intuito de promover o progresso do indivíduo. Eu já falei muito para vocês, já conversei muito sobre a filosofia espiritualista, já conversamos muito sobre isso, e hoje nós vamos conhecer essa nova filosofia, o estoicismo. Na realidade ela não é nova, ela já tem mais de 2000 anos de existência, e eu até me arriscaria a dizer a vocês que se nós não fôssemos cristãos, provavelmente seríamos estoicos, porque era uma filosofia muito difundida lá em Roma, lá no primeiro século, nos 3 primeiros séculos da Era Comum, da Era Cristã, mas o Império Romano adotou como religião oficial o cristianismo, e por essa razão, com a expansão do Império Romano, nós aqui do Ocidente, a maioria de nós, dos países, são cristãos, Mas eu diria para vocês que se não fosse essa escolha, por assim dizer, do Império Romano, de tornar o cristianismo a religião oficial, muito provavelmente nós seríamos estoicos e não cristãos. Pois bem, então é uma filosofia antiga, mas que nós já estudamos a filosofia espiritualista, e a filosofia estoica também pode trazer muitos insights para nós, ajudando-nos a progredir materialmente, intelectualmente e espiritualmente também, ok? Pois bem, o que é o estoicismo? O estoicismo é uma escola de filosofia fundada pelo filósofo grego Zenão de Cítio, que viveu entre 335 e 264, antes de Cristo. Essa foi a primeira pessoa, o primeiro filósofo que começou a trabalhar o estoicismo, e que teve como principais filósofos e propagadores o imperador romano Marco Aurélio, que viveu entre 121 e 180 depois de Cristo, Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero, que viveu entre 4 a.C. e 65 depois de Cristo, e também o escravo romano Epicteto, que viveu entre 55 e 135 depois de Cristo. Então esses são os principais filósofos do estoicismo. O estoicismo tem como objetivo trazer para aqueles que o estudam, trazer a imperturbabilidade da alma, ou seja, que a nossa alma não se perturbe com nada. Lá eles chamavam isso de imperturbabilidade da alma, usavam a palavra grega ataraxia, ou seja, a ausência de perturbações ou inquietações na mente. Concretizando assim o ideal, que era, claro, a filosofia helênica ou grega, que prezava pela tranquilidade e pela felicidade obtida através do domínio ou da extinção das paixões, dos desejos e das inclinações sensoriais.
ok? Além disso, o estoicismo prega a virtude como o único bem e o único caminho para a felicidade. E entenda-se como virtude o alinhamento com a aceitação das regras provenientes da natureza, a qual eles chamam de todo universal ou cosmos. Então é o seguinte, para os gregos, né, e no caso aqui para os estoicos, existe um todo universal, existe um cosmos, e ele tem uma lei que permeia todo o universo. E todos nós estamos, né, por assim dizer, somos parte desse cosmos e estamos interligados e relacionados com ele. De modo que nós precisamos nos alinhar ao que esse cosmos e de acordo com as nossas capacidades naturais, para que assim então tenhamos a virtude, ou seja, sejamos felizes e estejamos alinhados com aquilo que o cosmos diz que nós temos que ser, de acordo com as nossas aptidões. Isso significa, por exemplo, que se você é uma pessoa que tem facilidade em falar, né, em público, gosta de conversar com as pessoas, gosta de ensinar, a sua natureza é de um professor, por exemplo. Então, para você estar de acordo com o cosmos e viver uma vida virtuosa, você teria que desenvolver ao máximo essas suas habilidades e se tornar o melhor professor possível. Então, é assim que eles entendem. Ou ainda, se você é uma pessoa que gosta de lutas, né, que gosta de utilizar armas, né, que não tem medo de enfrentar, né, perigos, então você é uma pessoa que as suas aptidões lhe levam então para a luta, para o exército. Então você seria um ótimo soldado e, portanto, você atingiria a sua virtude se você se tornasse o melhor soldado possível e desenvolvesse ao máximo as suas capacidades. Então, isso é a ideia do cosmos, do todo, que os estoicos aceitavam, que nós temos que nos adequar a esse todo, ok? Então, o universo é governado por uma razão universal natural, a qual tudo que existe está submisso a ela e tem a sua própria função. Então, tudo que existe para os estoicos e também para os gregos tem uma função, existe por uma razão. E essa coisa ela será virtuosa se ela servir ao objetivo para o qual ela está ali, né? Como eu já expliquei anteriormente com o exemplo do professor e do soldado. Mas isso também vale para as outras coisas, natureza, tudo que existe, tá certo? E onde nós podemos encontrar a filosofia estoica? Ou seja, quais são as principais obras que nós precisamos ler para entender um pouco da filosofia estoica? Então aqui eu separei 3 obras, né, básicas, principais, que vocês poderão ler e vocês terão então acesso total à fonte da filosofia estoica. São as Meditações de Marco Aurélio, o Manual de Epicteto e as Cartas de um Estoico, de Sêneca. Então esses 3 livros aqui, eles contêm, né, a filosofia estoica, e você, ao ler eles, você vai então entender o que é o estoicismo e poder então tirar algum proveito dessa filosofia, caso você ache interessante na sua vida, certo? É claro que tem outras obras, mas nessa, por enquanto eu vou ficar só nessas, né? E nesse vídeo eu vou abordar apenas o Manual de Epicteto. Em outros vídeos, né, nós consideraremos outras obras, tá certo? Pois bem, vamos falar então de Epicteto. Quem era Epicteto? Epicteto foi um filósofo grego que nasceu em Hierápolis em 55 d.C. e morreu em Nicópolis em 135 d.C. Ele viveu a maior parte de sua vida em Roma, como escravo de Epafrodito, que era secretário de Nero, do imperador Nero. Disse até a história que Epafrodito quebrou uma perna de Epicteto. Então ele era um escravo e teve a sua perna quebrada, ou seja, ele viveu uma situação muito difícil. Apesar dessa condição, Epicteto conseguiu assistir às palestras de Caio Musônio Rufo, né? E assim ele teve acesso à filosofia estoica e se tornou também um filósofo estoico. Das obras de Epicteto sobreviveram o Manual de Epicteto e as Diatribes, ambas editadas por um discípulo dele, conhecido como Lúcio Flávio Arriano de Nicomédia, certo? Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa de boas qualidades morais? Estas são as finalidades da obra O Manual de Epicteto. Ele é um manual prático para a vida diária
E é escrito, né, com máximas. Então você vai ler lá, vai ter as máximas e você vai interpretar e vai, né, assimilar aquelas máximas. Eu selecionei aqui algumas, né, para a gente analisar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas máximas do capítulo 1 ao 5 do Manual de Epicteto e ver como essas máximas poderão ajudar nas nossas vidas atualmente, certo? Então, aqui eu tenho, né, o Manual de Epicteto, você pode encontrar ele na internet, né, gratuitamente. Você procura lá, Manual de Epicteto, download, e você vai encontrar. Aqui essa edição que eu estou usando é uma edição bilíngue, que teve edição em 2012, tradução de Aldo Dinucci, Alfredo Julien, certo? Então essas são as pessoas que traduziram, né, o Manual de Epicteto aqui para nós, tá certo? Então nós vamos aqui no capítulo 1, só para ter uma ideia, né, do que é que fala a filosofia estoica no Manual de Epicteto. Então diz aqui Epicteto: das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo ou pensamento, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo aquilo que seja ação nossa. Então aqui ele está dizendo, né, que há coisas que nós temos controle e outras que nós não temos controle na vida. E aqui ele diz que as que nós temos controle são tudo que é ação nossa. Então ele cita aqui, ó, o juízo ou o pensamento, o impulso, o desejo e a repulsa. Isso nós temos controle, é ação nossa. E aí ele diz o seguinte, ó, continua: não são encargos nossos, nosso corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo o quanto não seja ação nossa. Então ele afirma que há coisas que nós não temos controle sobre elas, né? E nós temos que reconhecer isso. E aí ele cita, né, vou repetir, ele cita o corpo, as posses, a reputação e os cargos públicos. Ou seja, tudo o que não é ação nossa. É claro que a gente pode acrescentar mais coisas a essa lista, né, que não, atualmente, né, coisas que não estão sob o nosso controle, tá certo? Aí ele continua: por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza, e tuas as de outrem, tu te farás entraves, te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem como é, ou seja, de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não te censurará ninguém, nem acusará quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, nem te causará dano, nem terás inimigos. Então, veja que aqui ele divide, né, as coisas em duas categorias: aquelas que nós temos controle e aquelas que nós não temos controle. E deixa claro que, se nós escolhermos nos preocupar, ou dar atenção, ou focar a nossa atenção nas coisas que nós não temos controle, diz ele, nós teremos dificuldades na vida. Nós teremos teremos inimigos, né? Teremos com o que nos perturbar, porque são coisas que estão sob o controle de outra pessoa, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui que ele fala, né? Divide as coisas da vida em duas partes. E desde já deixa claro que nós devemos nos preocupar com aquilo que é encargo nosso, ou seja, com as coisas que nós temos controle, a saber, o juízo, o impulso, o desejo e a repulsa. As demais coisas, diz ele, são coisas que não estão sob o nosso controle. Aí ele diz aqui ainda, no capítulo 2, lembra-te que o propósito do desejo é obter o que se deseja, e o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Então, a gente deseja e também não quer se deparar com aquilo que a gente não deseja, que é o que seria a repulsa. Ele continua: quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso entre as coisas que não são teus encargos somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Certo? Então, diz ele, retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrários à natureza.
Então, se for encargo meu e for contrário à natureza, então, tranquilamente eu posso ter repulsa. Agora, se for encargo meu e não for contrário à natureza, então aí eu posso, né, no caso, ter repulsa. E nesse caso aqui, né, é interessante que a gente não deve, caso entre as coisas que são teus encargos, somente rejeite as contrárias à natureza. Então, o que for contrário à natureza e não está sob o nosso encargo, então a gente pode rejeitar. Exemplo, o uso de drogas, né? O uso de drogas é uma coisa que a gente pode controlar, né? Está no nosso poder decidir usar ou não. Só estou dando um exemplo aqui, né? E aí o que acontece? Ela seria contrária à natureza, né? O excesso, o uso das drogas, né? E levar a pessoa à dificuldade, né? Então, sim. Então, isso eu posso ter repulsa por isso. Agora, a morte, vamos dizer aqui, a morte e as doenças. Essas coisas são contrárias à natureza? Obviamente que não, né? Porque nós sabemos que nós não temos poder sobre o nosso corpo, não temos poder sobre a morte, né? A morte, ela acontece. Então, a gente não tem poder sobre isso. Então, se a gente tiver repulsa disso, se a gente tiver medo da morte, se a gente tiver preocupação com a morte, a gente está colocando a nossa repulsa em uma coisa que, primeiro, não é nosso encargo e, segundo, não é contrária à natureza. Ou seja, ela é a favor da natureza. Então, nesse caso, eu não posso ter repulsa disso. Eu não posso ter repulsa das coisas que estão de acordo com a natureza e muito menos se estas não forem encargos meus, ou seja, eu não puder controlar, certo? Então, mais uma maneira, como ele diz aqui, como a gente pode não ser perturbado, né, com as coisas da vida. Ele ainda continua dizendo aqui, sobre cada uma das coisas que seduzem, no capítulo 3, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, lembra-te de dizer de que qualidade ela é, começando das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz, eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente o teu filho ou tua mulher, diz, beijo um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. Certo? Então, veja, ele já deixa claro que a gente tem que ter diante da gente aquelas coisas que a gente não controla, como, por exemplo, a morte. Então, um vaso pode se quebrar, isso é natural. Uma pessoa pode morrer, isso é natural também, e a gente não tem como evitar isso. Então, a gente tem que estar com isso sempre presente na nossa vida, segundo, né, Epicteto, para não sofrermos quando essas coisas acontecerem, né, porque nós não temos controle. Ok? No capítulo 4, né, diz o seguinte, quando estiveres prestes a empreender uma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam. Empreenderás a ação com mais segurança se assim disseres prontamente, quero banhar-me e manter a minha escolha, segundo a natureza. E do mesmo modo para cada ação, pois se houver algum entrave ao banho, terás na mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter a minha escolha segundo a natureza. E não a manterei se me irritar com os acontecimentos. Então veja aqui, para você não se perturbar. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pensar. Qual é a natureza dessa coisa? Né? Ou seja, em outras palavras, o que é que vai ter lá? Né? Eu escolho, por exemplo, ir a uma festa. Então eu tenho que pensar, o que é que vai ter nessa festa? Vai ter as coisas que eu me divirto, né? Vai ter a música, vai ter pessoas, vai ter comidas, vai ter bebidas, né? Mas também existe a possibilidade de ter brigas, né? De ter acidentes, se eu escolher beber e dirigir, eu posso me matar ou matar pessoas, né? Então você tem que analisar a natureza da coisa e determinar-se. Eu quero ter essas coisas, eu quero ter o prazer de ir a esse lugar, por exemplo. E não vou me perturbar caso tais coisas aconteçam, porque essas coisas são naturais daquele lugar, fazem parte daquela situação. E se eu escolho ir para lá, eu tenho que aceitar a situação do jeito que ela é, natural, né? Da forma natural. Então, se a gente tivesse isso em mente, por exemplo, então toda atitude que a gente fosse fazer, toda ação a gente iria pensar, o que vai ter lá, né? Isso que vai ter lá, eu quero, né? Eu aceito, né? Totalmente. Se sim, então eu posso ir tranquilamente. Se não, é melhor não ir, ok? Vamos ao 5 aqui, o último de hoje. As coisas que inquietam os homens
Aliás, as coisas não inquietam os homens, mas a opinião sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos. Isto é, as nossas próprias opiniões. Então ele diz aqui, que o problema das dificuldades não é a dificuldade em si, mas sim a nossa opinião sobre a dificuldade. Aí ele cita a morte, né? O problema da morte não é a morte em si, mas é a opinião que as pessoas têm sobre a morte, de que ela é horrível, que faz ela ser horrível, né? Então, olha só que interessante. Aí ele deixa assim, né? Para que a gente não se aflija, a gente tem que lembrar isso. Sempre o problema é do tamanho que a gente achar que ele é, em outras palavras, né? A opinião que eu tenho a respeito daquele problema é que o fará um problema maior ou menor de acordo com o que eu pensar, com a minha impressão sobre aquele problema, né? Diz Epicteto. Então, mais uma máxima aqui muito interessante. E a última de hoje, né? Aqui, capítulo 5 ainda. É a ação de quem se educou é a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. E de quem já se educou, não acusar os outros, nem a si próprio. Então, é o seguinte, se a gente tivesse em mente isso, né, hoje, né, quantas e quantas pessoas sofrem tanto por colocar a culpa de todas as coisas que acontecem de ruim na sua vida nas outras pessoas. E esquece que muitas vezes foi a ação da gente, a ação da pessoa que causou aquele infortúnio, né? Então ele diz aqui, que é a ação de quem não se educou culpar os outros. De quem começou a se educar, culpar a si próprio. Ou seja, a pessoa já deu um passo, começou a perceber que tudo que se faz tem resultado. Tudo que você planta, você colhe. Aí a pessoa começa a culpar a si própria pelos seus infortúnios, quando ela começa a se educar. E ele diz que quem já se educou nem acusa os outros, nem a si próprio. Né? Interessante, por quê? Não acusa os outros porque sabe que tudo que acontece de ruim com a gente, de ruim ou de bom, é ação nossa, né? Começou com a gente, é só um retorno. E também, a gente, ao mesmo tempo, não se culpa porque a gente sabe que é assim mesmo, né? Ou seja, nós estamos subordinados ao todo universal. E naquelas circunstâncias que você está vivendo, que você estava vivendo ou agindo, só poderia ser assim. Então, você não vai se culpar também, né? Você nem vai culpar os outros, nem vai culpar a si mesmo. Simplesmente você vai entender que é assim, né? E aceitar isso, né? Não ficar reclamando, não ficar chateado, né? Nem brigando com os deuses, né? Como eles diziam aqui, mas você simplesmente vai aceitar. Acontece, né? Simplesmente acontece, né? Então, isso é um exemplo aqui do que é a filosofia estoica, né? O que é que ela traz para nós. Aqui eu considerei só até o capítulo 5 do Manual de Epicteto, mas ainda tem muito mais, certo? Tem e muitas coisas interessantes também que vale a pena cada um estudar. É um livro pequeno, curto, todos vocês podem ler, tem até o capítulo 52, tá certo? Então, eu vou deixar, né, aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, né, o Manual de Epicteto, se vocês quiserem ler. E eu recomendo, né? Uma boa leitura, vale muito a pena, traz muitos insights para nós e eu recomendo a leitura do Manual de Epicteto. Talvez em outro vídeo, né, nós consideremos mais coisas, né, sobre esse manual ou sobre os outros livros do estoicismo. Né? Eu espero, né, que você tenha gostado, né, de conhecer a filosofia estoica, de entender, né, que ela existe também, porque muitas vezes a pessoa pensa, por exemplo, a pessoa que é muito apegada a uma fé, a uma religião ou a uma crença, né? Quando de certa forma, por alguma maneira, tem que deixar aquela crença, aí começa a pensar, não tem mais nada que eu possa acreditar, não há mais nada que eu possa estudar, né? Mas não é bem assim, né? No nosso mundo nós temos diversas filosofias, diversos estudos que nós podemos ler e encontrar muitos insights, muitas coisas para o nosso próprio aprimoramento como pessoas, como seres humanos, como indivíduos e também como espíritos. Né? Vale a pena a gente estudar. Em outro vídeo também estudaremos o budismo, né? E outras filosofias eu vou trazer aqui para vocês. Tá certo?
Bom, eu termino aqui a minha exposição de hoje, né? Agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado, né, de conhecer essa nova filosofia e que se aprofundem mais nela, né? Leiam os livros e tem muitos vídeos na internet aqui falando sobre o estoicismo, né? Aqui eu estou apenas falando o básico, né? E assim, né, eu não tenho, assim, eu sei, não tenho a pretensão de que estou explicando da melhor forma, né? Tenho certeza que vocês vão encontrar outros vídeos sobre o estoicismo que vão ser muito melhores, muito mais bem explicados. Então, recomendo que vocês continuem a pesquisa, né? Procurem mais sobre o estoicismo. Ok? Então, eu agradeço, né, pela atenção, né, a esse vídeo. Desejo um bom final de semana, né, para todos vocês e um abraço a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.